Creio que todos estão bem, olharam bem, amém? Vamos então aproveitar esse tempo, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler os Salmos de número 2, Salmos de número 2. Deus abençoe os nossos irmãos ali de Forquilinha, nos deram uma honra, fazer essa visita. Deus os abençoe grandemente, amém? Aleluia. Glórias a Deus. Todos acharam? Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então ele lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Bem-aventurado é bem feliz, Todos aqueles que nele confiam. Amém? Você é feliz? Tem confiado no Senhor? Então você é bem-aventurado. Amém? Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aleluias. Espera que o irmão se assente. Glórias ao Senhor Jesus. Todos aqueles que nos visitam nesta manhã também, sejam bem-vindos. Que você receba grandes bênçãos do Senhor nesta manhã. Incline sua cabeça para uma pequena oração. Santíssimo e poderosíssimo Senhor nosso Deus, nós temos te conhecido, Senhor, temos visto as tuas mãos estendidas, temos recebido os teus livramentos, e o principal de tudo, Senhor, temos recebido a revelação da tua palavra. Não temos sido enganados, Senhor. Temos, Senhor, sim, aprendidos verdadeiramente, Senhor, a tua palavra revelada, Senhor. Não estamos, Senhor, debaixo, Senhor, de um ministério falido, Senhor, mas de um ministério próspero, de um ministério, Senhor, que tem gerado filhos e filhas para ti, Senhor. Por isso nós somos gratos a ti, porque o Senhor tem estendido as tuas mãos. O Senhor tem, Senhor, ó Deus, nos ajudado, Senhor, tem nos mostrado verdade, tem nos colocado no caminho correto, Senhor. E isso é maravilhoso, Senhor, diante de tantos que estão sendo enganados, Pai. Devemos ser alegres por isso, Senhor. Como acabamos de ler, Senhor, nós somos bem-aventurados, Senhor. E nós somos sim, Senhor, porque somos a parte da tua noiva, Senhor, que o Senhor comprou com seu precioso sangue. E ó, Senhor, se não for ao Senhor, nós teríamos sido enganados. Mas o Senhor olhou para nós e nos ajudou, nos sustentou,
nos curou, nos libertou e nos deu esse momento, Senhor, maravilhoso aqui nesta manhã. Esse sol que está brilhando, Senhor. Ó Deus, essa comunhão entre os irmãos, Pai. Tudo vem de Ti, Senhor. E a honra e glória é para Ti, Senhor. Desde já eu lhe agradeço. E sei, Senhor, que o Senhor está no nosso meio, que vamos ser ricamente abençoados, que os enfermos serão curados, que os oprimidos serão libertados. E o Senhor fará, Senhor, tudo o que lhe apraz, Senhor. Por isso nós te agradecemos, que estamos servindo um Deus vivo, um Deus atuante, um Deus que não muda. Aleluias. Muito obrigado, Jesus. Te agradecemos por tuas bênçãos maravilhosas. Te agradecemos pela visita dos nossos irmãos. Te agradecemos pelo pastor Gedeão. Está, Senhor, ali, Senhor, preparando o Senhor para trazer o teu pão para nós nesta manhã. Um pão vivo que desceu do céu, Pai. Muito obrigado, Jesus. Por isso eu te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Poder sentar-vos. Vamos cantar 286. Graças dou. Depois, na sequência, o irmão Matias fará a segunda parte. Amém? Vamos assim adorando o Senhor Jesus, né? Você vai dar graças ao Senhor nesta manhã? Graças dou por esta vida. Amém? Ela nos deu a vida. Glória a Deus. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Agradeça a Deus pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, aleluia. Graças pela luz celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou,
sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graça hei de dar. Salve de palmas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. 289. Eu gosto de cantar esses hinos mais antigos. Amém? Aleluia. Tem uns que tocam nossas almas. Amém? Quão glorioso o cristão é pensar na cidade. Tem pensado sobre isso? Aleluia. Quão glorioso o cristão é pensar na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas delírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o cordeiro com a sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia e até encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia, e ao passar o Jordão se ouvirá desmendores que levem à morte. Sê constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte é Jesus, o fiel soberano. E glorioso é pensar nas grandezas dos prazeres que acodem aqui. Qual será? Glória ao Senhor. Que esperam quem? Os salvos ali. E os encantos não podem. Aleluia! Não veja viver. Aleluia! Se não almeja viver lá, esta formosa Jerusalém. Se glorioso é pensar nas grandezas dos prazeres que acodem aqui, qual será
Aleluia. Bem, o Matias pode vir, aproximando aqui. Vou cantar mais um, depois vamos ofertar ao Senhor. E na sequência ele já proceder, né? Louvando o Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, eu sei que é teu este lugar. 431. Aleluia. Você está feliz? Aleluia. Meu coração está feliz nesta manhã. Saber que eu tive mais uma oportunidade de estar aqui na presença do Senhor Jesus. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Vamos à tua direção. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Vamos à tua direção. E vem, ó Santo Espírito, que nos espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Aleluia. Ó Deus, venha, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. E bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla, Senhor, cada irmão. Contempla cada irmão, ó meu Senhor. Dai-lhes paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e dissabor. Glorifica o teu nome, meu Senhor. Glória ao Senhor. Vamos colocar de pé, aleluia. Isso, adore ao Senhor. Solte a sua voz, adore a Ele. Você está vivo, você está respirando. Você está aqui de pé, adorando. Então adore-o. Adore-o na beleza da sua santidade. Ele possa ouvir a tua voz adorando a Ele nesta manhã. Pode reinar, Senhor. Pode reinar, Senhor. Continue falando. Quantos irmãos vão meditando aí? Quer reinar na sua vida? Quer tirar a tua tristeza? Quer te dar paz? Aleluia. Tua incerteza, deixe aqui nesse
lugar nesta manhã. Você tem algum dissabor? Peça a Deus para tirar isso. Que te dê alegria, te dê sabor da vida, sabor da vida eterna. Aleluia! Adorando a Ele. O Márcio pode vir fazer oração da oferta. Continue solando. Está muito bom aqui nessa manhã. Temos uma boa atmosfera aqui. Deus é maravilhoso. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por esta rica oportunidade, Senhor, e pedimos que o Senhor aceite a nossa oração, o nosso gesto de ofertar, Senhor, que seja sempre um gesto humilde e de agradecimento por tudo, Senhor, que o Senhor possa abençoar a coleta que será tirada no nome do Senhor Jesus. Abençoe a todos no nome de Jesus Cristo, amém? Para aqueles que não me conhecem, sou o irmão Matias ali de Forquilinha, tá? E hoje estamos aqui pela graça de Deus. Não largue o anjo, amém? Glória a Deus. Vamos cantar o 330. Quão grande és tu, Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, num céu azul de estrelas pontilhado, em teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando contemplo as matas e florestas, o passarinho alegre ouça cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo ver. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando, glória a Deus, a cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma
ti, Senhor. Adore. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, aleluia. Quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Irmão Samuel, irmã Eliane, tem um louvor também? Deus abençoe. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, né? Você é adorador? Então, adore ao Senhor Jesus. Abra o seu coração nessa manhã para Ele. Amém. Ele sempre tem o melhor para a gente, né? Como diz o irmão Brana, o problema não está em Deus. O problema sempre está na gente, né? A gente precisa passar pelo uma transformação, né? Uma libertação total. Então, que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Vamos fazer diferente? A gente começa, daí vocês dão sequência, tá bom? A gente vai ficar melhor assim, tá? Glória a Deus. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei.
que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. 205 do Inário. Fica conosco. Falando a respeito de Jesus, um viajante dele glória a Deus. Fica conosco. Fica conosco.
Aleluia. Como discípulos te pediram na aldeia, fica conosco. Aleluia. Estando à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e deu, eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como discípulos te pediram na aldeia. Glória a Deus. Nosso amado e bom Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar que quero adorá-lo com a minha vida, não apenas com os lábios, o seu bater de palma, mas com a sua vida também, amém? Com este louvor a gente vai receber a palavra do Senhor. Com a minha vida quero adorá-lo com tudo que tenho, com tudo que tenho. Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenino, mas quero adorá-lo. Mas quero adorá-lo. Prostrado aos teus pés, Deus, eu quero adorá-lo. Diante do trono, diante do trono, vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar. Por quê? Porque sei que Deus tu és. Ele está aqui. Eu te louvarei. Eu te louvo. Aleluia. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Tu és. Te adorarei. Te adorarei.
eu te adorarei. Tu és diante do trono, aleluia, diante do trono, vou erguer o meu altar. Você quer a presença dele? Quero a tua presença, pois sem ele não posso ficar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero derramar, derrame esse vaso. Aleluia. O meu vaso de alabastro aos teus pés, eu quero te adorar. Por quê? Porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Tu és meu rei. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Tu és meu rei. Só a igreja, eu te louvarei. Eu te louvarei. Aleluia, glória a Deus. Eu te louvarei. Tu és meu rei. Te adorarei. Te adorarei. Eu te adorarei. Eu te adorarei. Tu és meu rei. Sublime graça do Senhor. Incline sua fronte. Vá meditando. Vá agradecendo Ele. Vai tendo um momento na presença dEle. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso amado Salvador, nós te agradecemos, ó Deus, pelo amanhecer, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelas tuas misericórdias, que se renovaram, ó Deus, uma vez mais em nosso favor, que nos deu o privilégio, ó Deus, de se levantarmos com vida, com saúde, Pai, e de podermos estarmos na tua casa, Senhor, de louvar, de adorar, de bendizer o teu nome santo, Pai. E o desejo, ó Deus, do nosso coração, Pai, ó Deus, é ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Senhor, a falar conosco, ó Deus. Então nos ajude nesta manhã, parta o pão para as nossas almas, Pai, alimenta as nossas vidas com a tua palavra, Senhor. Pai, nos dê um tempo gracioso,
que a tua glória possa descer neste lugar, ó Deus, e que teus filhos possam tocar em ti, Senhor. Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos porque cremos em ti. Amém, Jesus. Amém, ó Deus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como foi anunciado, né? O título dessa mensagem, a importância de Judas. Vamos abrir no livro de São Mateus, no capítulo 26. São Mateus, capítulo 26, versículo 47. São Mateus, capítulo 26, o versículo 47, até o versículo 50. Já quero desde já agradecer a todos que vieram, né, que deixaram suas casas, seus afazeres e aceitaram o convite e vieram à casa de Deus para realmente adorá-lo e realmente aprender de Deus, né? São Mateus, capítulo 26, versículo 47, a seguir diz assim: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha lhes dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Judas e lançaram mão de Jesus e o prenderam. Grandioso Deus, nosso Salvador, lemos a Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz e que penetra até o âmago da alma, Senhor. Pai, conceda-nos, ó Deus, que possamos compreender as Escrituras Sagradas, ó Pai, no dia em que estamos vivendo. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, nossas falhas, Pai. Estamos aqui, ó Deus, completamente na dependência do Teu Espírito Santo, Pai. Se o Senhor não nos tomar, ó Deus, nesta manhã, seria em vão esta reunião, Pai. Mas nós rogamos a Ti que o Senhor use, desde o ministro até o menor ao maior, ó Deus, desse local, Pai, para que todos possam compreender, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós neste dia, Pai. Ajuda-nos pela Tua graça. É o que pedimos a Ti no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. A importância de Judas. Cada um nesse tempo que estamos vivendo, cada ser vivo, todos cumprem um papel nessa terra. Todos, querendo ou não, estão desempenhando um papel segundo aquilo que deles estão escrito. Ninguém pode achar que está fazendo algo que não esteja escrito neste livro sagrado, na Bíblia Sagrada. Todos desempenham um papel. E Jesus, ele estava no tempo mais difícil, na hora mais amarga da sua vida. Ele tinha de outras escrituras que já se referia a ele já tinha cumprido desde a parte do nascimento, desde as ovelhas que ele já tinha ido atrás em busca e convertido e convencido do pecado, mas agora era a hora mais amarga, a hora mais difícil que ele estava por passar, que era o momento do sacrifício. Mas alguém teria que cumprir o que Zacarias, no capítulo 11, no versículo 12, tinha dito, que apaga o pagamento por aquilo que ele tinha feito, pelo seu serviço, pela obra das suas mãos, teria um valor que seria 30 moedas de prata.
E alguém teria que cumprir esta escritura. E foi dado a Judas, o Iscariote, a cumprir essa parte e vendê-lo por 30 moedas de prata. Foi o momento que Jesus passou, que ele clama, porque a unção do Pai tinha o deixado, ele tinha ido ao Getsêmani, e ele não poderia morrer como Deus, Deus não morre. Então o próprio Elohim, o próprio Deus tinha deixado, e ele estava apenas como homem. E como homem no Getsêmani, ele vai orar, e aquela unção tinha deixado, e ele clama, ele ora pela primeira vez, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E ele estava entristecido, e ele volta, ele tinha levado 2 amigos com ele, e quando ele veja os 2 amigos, ambos estavam dormindo, e ele chama eles: e vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? E ele volta a orar novamente, e ele clama: Pai, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E ele vai até a 3ª vez e ele ora para que Deus o afaste, que Deus pudesse livrar ele daquele momento, daquilo que estava escrito a respeito dele. Veja, mas não foi da vontade do Pai. Era realmente, ele tinha que cumprir esta parte, ele tinha que ser o nosso parente redentor. Mas para que ele pudesse ser esse parente redentor, teria que ter alguém que pudesse levar para o sacrifício, teria que ter alguém que o vendesse, teria que ter alguém que pudesse realmente extrair dele algo que pudesse pagar um preço para que hoje nós pudéssemos ter o privilégio de estarmos na sua presença. Então veja, irmãos, cada pessoa nesta terra, ela está desempenhando um papel. Ela está desempenhando um papel. Agora você pode dizer assim: então nós não temos escolhas. Sim, você tem escolha, porque todos hoje amanheceram como você amanheceu, todos se levantaram como você se levantou, mas você decidiu, você escolheu vir à casa de Deus. Cada um teve a oportunidade, cada um teve oportunidade, porque as misericórdias do Senhor se renovaram em favor de todos nesta manhã, mas cada um teve a sua escolha. Hoje é domingo, hoje alguns escolheram ir para a praia, ou alguns escolheram assar carne, tomar cerveja, escolheram estar em meio à sua família, mas você teve uma escolha mais perfeita, você escolheu estar na casa de Deus. São Mateus capítulo 5, no versículo 17, a palavra de Deus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Por mais que muitas pessoas pensam que elas estão vivendo a sua vida, e elas estão fazendo as suas escolhas e achando que é decisões delas. Muitas sim, claro, com certeza são decisões tomadas. E fazem os seus planos e os seus projetos, mas nada passa além daquilo que está escrito neste livro. Amém? Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas capítulo 24, no versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos.
Efésios. Veja, irmãos, então tudo o que há nesta terra, tudo tem um cumprimento. Todos estão desempenhando um papel. Efésios, capítulo 1, no versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja, irmãos, agora você pode dizer assim, então nós somos como que programado, cada um vai desempenhar o papel, e cada um, Deus faz uma escolha, e este eu vou escolher para que seja perdido, este eu vou escolher para que seja salvo. Não, Deus dá realmente o livre arbítrio, a livre escolha. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, diz que Deus colocou a vida e a morte, e Deus diz assim, ó, faça hoje a tua escolha. Quer dizer, cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. Agora, Deus sendo onipresente, Deus conhecendo o fim antes do começo, nós não podemos dizer assim, ó, este Deus escolheu para ser perdido, mas Deus viu a minha vida antes que eu fosse gerado. Antes que eu colocasse a planta dos meus pés nessa terra, Deus conheceu ela do começo até o fim. Deus sabia se realmente eu iria escolher a vida ou eu iria escolher a morte. E assim, cada um de vocês, Deus não programou as nossas vidas para dizer assim, ó, este vai ser um perdido e este daqui vai ser um salvo. Mas antes da fundação do mundo, Deus sendo onipresente, o livro de Apocalipse já estava escrito na mente de Deus, na mente do Eterno. Desde o princípio até o fim, Deus sabia de todas as coisas. Agora, Ele sabia também que nós éramos falhos, Ele sabia também que nós éramos pecadores, Ele também sabia que nós iríamos errar. Mas Deus nos deu, eu não sei o que Ele viu em mim, mas algo Ele viu que Ele, antes que fundasse o mundo, antes que essa terra fosse formada, Ele colocou o meu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Veja, você não pode dizer assim, então Deus escolheu a Judas para ser o traidor. Não, Deus sabia que Judas iria o trair. Ele precisava de alguém para cumprir a Escritura. Mas ele, olhando entre todos, ele sabia que aquele homem, se não fosse trair Jesus, ele iria trair alguém, porque aquilo estava na natureza de Judas. Estava nele em trair. Por isso ele foi escolhido para cumprir aquele papel. Vocês estão compreendendo? Que cada um desempenha um papel nessa terra, que cada um não vai passar nada além do que está escrito nesse livro sagrado, que todos vão ter que cumprir algo nesta terra. Veja, irmãos, e quando eu intitulei esta mensagem a importância de Judas, é porque Jesus e Judas têm uma natureza. A natureza de Judas, a Bíblia diz que ele foi o traidor. Mas a natureza de Jesus, o que ele disse para Judas? Meu amigo. E é isto que eu quero que vocês compreendam nesta manhã. Que existe naturezas diferentes. A natureza do cristão, ela não pode... ela não vai olhar para ninguém e dizer assim, ó, não, esse aqui é Judas e esse daqui não é. A natureza do cristão, ele vai olhar a todos, sendo ele o mais santo ou mais baixo da terra. Ela tem que olhar exatamente como Jesus olhou, meu amigo. Porque não são realmente os amigos que te acompanham que vão te levar para a glória. Mas assim como Deus precisou de Judas para extrair aquilo que tinha de melhor nele, que era o amor divino. Assim Deus não vai usar o teu amigo para extrair isso de você. Deus vai precisar de alguém que seja teu inimigo. Alguém que realmente não goste de você. Alguém que realmente possa falar mal na tua cara, mal nas tuas costas, porque Deus quer realmente ver a tua natureza, qual a tua posição, qual é a tua decisão a respeito daquelas pessoas que te perseguem.
Qual é a tua atitude? Porque nós estamos caminhando, foi muito bom nós caminharmos ali no princípio da pirâmide. Ter fé, maravilhoso, virtude, tremendo, ciência, temperança, paciência, piedade, o amor fraternal. Mas agora nós estamos vivendo ao ponto de nós alcançarmos a pedra de coroa. E a pedra de coroa é o amor divino. Então, cada um vai ter que, a semente, elas vão ter que dar os seus frutos, mas a noiva também tem que dar o seu fruto. E Deus realmente vai levantar pessoas para ver qual é a nossa qualidade, para ver o que tem dentro do nosso coração, se realmente habita o Espírito Santo ou não. O Espírito Santo, ele não acusa. O Espírito Santo, ele tem piedade. O Espírito Santo que habitava em Jesus Cristo, veja, irmãos, quando ele foi vendido, quando ele estava na cruz do Calvário, ele vendo todo aquele que tinham moído, tinham cuspido, que tinham realmente levado ele para a cruz, no momento mais angustioso da sua vida, ele olhou para aquelas pessoas e ele disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí, irmãos, eu fico pensando comigo assim, se Deus, antes que ele formasse o mundo, e ele viu todas as coisas, ele viu a todos que caminham nessa terra, se ele viu e ele colocou cada um para cumprir um papel, e eu posso pensar comigo assim, e se Deus me colocasse eu para desempenhar o papel do meu inimigo? E eu colocasse no meu coração um papel para eu perseguir você. Eu realmente queria de todo o meu coração que alguém tivesse piedade pela minha vida. Queria realmente que alguém tivesse misericórdia pela minha vida. Mas a graça de Deus me colocou eu em um lugar oposto. Me colocou eu como um filho de Deus, me deu a sua vida, me deu o seu Espírito Santo. E eu não posso olhar para o meu inimigo e dizer, esse aqui merece um inferno, porque não há ninguém nesta terra que é digno do inferno. Deus não fez um inferno para o ser humano. Deus fez um inferno para o diabo e seus anjos. Então, seja a pessoa mais vil, mais baixa da terra, Deus não fez um inferno para ela. E nós jamais podemos colocar em nossos corações, dizer que nós somos o mais importante para Deus, então por isso Deus me colocou como santo. Não, Deus olhou a todos, mas algo ele viu em mim diferente. E se ele me viu algo diferente, que ele quer me dar o céu, eu penso que ele viu no meu coração algo de amor, ou pelo menos algo que fez com que eu me arrependesse dos meus pecados, ou porque em mim há compaixão pelos pecadores, algo ele viu em mim. Porque ele me deu algo que é mais precioso que existe na face da terra, ele me deu a revelação da sua palavra, e eu olho a Bíblia de uma maneira tão ímpar, tão extraordinária, mas não é através do olhar humano que nós vimos a revelação da palavra de Deus. Há uma vida, há um poder sobrenatural que há dentro de nós, que você consegue compreender as Escrituras Sagradas. E nós estamos lutando, irmão, para nós chegarmos ao amor divino, chegar a ter a mesma natureza de Cristo. Mas nós não vamos chegar a esta natureza se nós não tivermos inimigos. E nem sempre os inimigos, aí por isso que eu digo, você nunca pode considerar ninguém como Judas. Porque José, ele era 11 irmãos, eram irmãos, filho do mesmo pai, e simplesmente havia um ódio no coração deles. Um ódio, eles não gostavam de José, mas eram irmãos. Mas você vai ver que eles pegam José, e eles vendem José, eles colocam ele dentro de uma cova, mas você nunca vai ver José reclamando. Por que José não reclama? Porque antes de eles odiarem a José, ele tinha tido uma visão que um dia ele se assentaria no trono. Ele tinha uma visão que um dia ele se assentaria no trono. E a você foi dado a mesma coisa. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Esta escritura não é para este mundo que nós estamos vivendo. Essa escritura é para você. Ao vencedor. Agora, se você
sabe dessas coisas, que você tem que ser um vencedor, de que maneira você vai vencer? Como é que eu vou me achegar ao trono? Jesus disse, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então ele diz, ao vencedor, como é que ele venceu? Como é que Jesus venceu e se assentou com o Pai no seu trono? Trono é domínio. Trono, hoje ele está assentado como trono de misericórdia. Então, se ele está sentado num trono de misericórdia, quem sou eu para carregar juízo no meu coração? Ou para carregar o julgamento? Ou para dizer aquela simples palavra, bem feito, você vai pagar por isso. Isto jamais deve estar no coração de um filho de Deus. Porque se ele venceu e ele amou os seus inimigos, assim eu só posso vencer amando os meus inimigos. Veja, José tinha 11 irmãos, eles colocaram ele em uma cova, mas não há reclamação, porque realmente ele tinha se visto já sentado no trono. Então tudo que havia, tudo que acontecesse na sua jornada, na sua caminhada, ele jamais iria reclamar, ele jamais iria murmurar, porque aquilo faria parte do processo, fazia parte da sua jornada. Eu penso que quando ele foi lançado na cova, eu penso que ele pensou assim, agora começa daqui a minha jornada. Começa daqui a minha caminhada. São Mateus capítulo 5, no versículo 10. Diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, quer dizer, você não vai ficar triste por isso. Você não vai ficar com mágoa no teu coração por isso, mas a Bíblia diz, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vai ter que ter alguém para perseguir você, vai ter que ter alguém para falar mal de você, vai ter que ter alguém para te injuriarem, vai ter que ter alguém que faça o mal contra a tua vida. Realmente Deus quer extrair de nós este amor. Vai ter que existir pessoas. Agora, nós não podemos ser o Judas, nós não podemos ter a mesma natureza do Judas, nós temos que ter a natureza de Cristo. Porque se a Bíblia diz que é para nós exultarmos, que é para nós alegrarmos quando alguém falar mal de nós, quando alguém criticar a nós, realmente quer dizer o quê? Aquela pessoa, o que elas estão fazendo? Estão nos empurrando para o trono. Foi a mesma coisa com os irmãos de José. Eles o venderam, eles o prenderam, eles fizeram ele passar por situações difíceis da sua vida. Mas eu penso que ele dizia assim, isto faz parte do processo. Ele sabia, ele já tinha se visto no trono. E assim é cada um de nós. Se nós queremos se achegar ao trono, se nós queremos se achegar, assentar com Cristo, nós vamos passar exatamente por isso, sermos perseguidos. Agora, se alguém falar mal de mim e eu retribuir da mesma moeda, que natureza eu tenho? Que natureza eu tenho? Eu estou falando que nós estamos chegando ao ponto mais alto, que é a estatura de um varão perfeito. Você vai encontrar pessoas, e eu digo assim, ainda se fosse inimigos, você podia balançar o teu ombro e dizer assim, é só o meu inimigo. E quando é amigo? E quando é um irmão? Quando é um marido? E quando é esposa? Quando é os filhos que falam mal de você? Não sabemos quem vai ser, ou quem está sendo, porque eu penso que muitos passam por isso. E às vezes nós olhamos
E nós, sabe o que acontece com nós? Nós colocamos uma capa de crente. Nós esquecemos da natureza, ficamos só que nem aquela figueira cheia de folhas. Uma capa, e nós dizemos assim, ó, olha com quem que ele está mexendo. Está mexendo com o Filho de Deus. Ele vai pagar por aquilo que ele falou. Não é esta a natureza do cristão. Não é essa a nossa natureza. A nossa natureza realmente é ser como Cristo. É sermos perseguidos. E Ele realmente vai nos dar condições para nós vencermos, para nós sermos mais do que vencedores. Agora, se eu retribuir da mesma moeda e eu também falar mal, eu não estou tendo esta experiência, eu não estou tendo este sentimento que havia em Cristo. Mas o mesmo sentimento que havia em Cristo tem que estar em nós. Amém? Veja, irmãos, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. 2 Samuel, capítulo 16, no versículo 5. Diz assim: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Isaú, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi. Ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis que te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Olha que ele não repreendeu o que estava fazendo mal para ele. Ele não estava repreendendo o que estava atacando pedra nele, não estava repreendendo o que estava amaldiçoando ele. Ele repreendeu aquele que queria comprar a briga dele. A repreensão dele foi contra aquele que queria tirar. Por quê? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi, quem pois dirija, pois quem diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho que saiu das minhas entranhas procura a minha morte, quanto mais ainda esse benjamita? Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para a minha miséria? Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Você entendeu bem o que eu li? Você compreendeu? Quando alguém amaldiçoa você, e você tem discernimento que aquilo é enviado por Deus, e Deus pega aquela maldição, ele muda para você em bênção. Mas se você realmente tem discernimento, se você entende o quadro, quando alguém te amaldiçoa, quando alguém fala mal de você pelas tuas costas, quando alguém quer criticar a tua vida para outros, e você tem discernimento que aquilo é usado na mão de Deus, para ver o teu caráter, para ver o que há dentro do teu coração, se você tem este discernimento, Deus pega aquilo e transforma aquilo em bênção para a tua vida. Nós estamos vivendo num tempo ímpar, vamos dizer assim, de que todos já viveram nesta terra. Nós estamos vivendo exatamente ao ponto de nós chegarmos à pedra de coroa, a termos o amor divino.
E se nós não tivermos discernimento a respeito disso, nós vamos falhar, nós vamos errar. Por quê? Porque a mesma situação que Cristo passou é o que a sua noiva vai passar. Você pensa que o que Deus quer extrair de nossa vida? A mesma coisa que extraiu do coração de Deus, quando Deus disse para Adão e Eva, e disse para eles, e colocou uma cerca ao redor deles, a sua palavra, e disse assim, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dessa vocês não podem comer, nem nela tocar. Era uma proteção que eles tinham a respeito da sua palavra. Agora nós temos que entender que em Deus havia atributos de perdão, havia atributos de Salvador, havia atributos nele que, sem a prova, jamais ele poderia conhecer aquilo que estava dentro dele. Por isso que Adão e Eva falharam contra ele, deram as costas para aquilo que ele disse, negaram a sua palavra e realmente tomaram aquilo que ele disse para não fazer. Mas ele disse, o dia que vocês fizerem, vocês vão morrer. Agora, se nós olharmos para toda a natureza, toda ela ainda se comporta da mesma maneira que Deus criou, da maneira original de Deus. Mas o homem, não, ele saiu da sua posição original. Mas como que nós iríamos saber se Deus ama ou se Deus não ama? A única maneira de saber que Deus ama foi quando Adão e Eva, quando eles saíram da sua posição original, daquilo que Deus tinha criado, deram as costas à sua palavra. E quando eles deram as costas à sua palavra, ele desceu para ter companheirismo, todo entardecer ele descia. E era maravilhoso a sua descida, ele gostava de ter companheirismo com os seus filhos. Não, se você tentar imaginar quem é Deus e quem é o ser humano, Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Se ele conversasse com o anjo não entenderia exatamente como um filho. Não entenderia, porque o homem sim era imagem e semelhança. Você pode conversar com os seres angelicais, mas não tem a mesma natureza. Mas o homem tinha a mesma natureza de Deus. Então ele falava realmente, ele podia ser entendido pelo homem. E aquela mesma natureza que estava em Deus, aquele amor que estava em Deus, quando eles traíram a Deus e desobedeceram a sua palavra, ele teve que matar um cordeiro para cobrir a vida deles, porque realmente a palavra de Deus ela tinha que ser cumprida, porque ele disse, o dia que vocês pecarem, certamente morrerás. Então ele matou um cordeiro, ele tirou a pele daquele cordeiro, e o Ombrano diz que ele lançou aquela pele sobre eles, e aquela pele sobre eles, e o sangue jorrando pelas suas pernas. E quando eles se abraçaram e choraram, olha como começou a brotar sentimento. Aleluia. E quando Deus olhou para aquela cena ali, que eles tinham traído a Ele, e Ele olhou aquela cena, aquele cordeiro cobrindo as suas vidas com sangue, Mobran diz que soletrou a palavra de dentro do coração de Deus, amor. Amor, foi a única vez que aquele atributo que estava dentro dele foi arrancado para fora. Foi soletrado a palavra amor. Deus se compadeceu porque alguém caiu e alguém o traíra. E se foi feito isso com Deus, você acha que a noiva não vai ser feita da mesma forma? Se nós vamos chegar à estatura de um varão perfeito, a ter aquele mesmo sentimento de Deus? Se ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Agora veja, Deus, o anjo, você pode pensar no anjo, mas o anjo é um ser angelical, o anjo está na presença de Deus, mas ele não tem o mesmo sentimento que eu tenho. Ele não tem o mesmo sentimento que você tem. O anjo não pode se compadecer. Se Deus disser assim para um anjo, vai lá e destrui aquela cidade inteira, o anjo vai descer com uma espada inflamada e realmente vai fazer como nos dias de Ezequias, não sei se era 2.000 homens, simplesmente foi lá e desceu e matou todos. Não tem sentimento. Mas o homem não, o homem é diferente. Principalmente os sementes de Abraão. Principalmente os filhos de Deus, a semente de Abraão, têm o mesmo sentimento, porque quando Deus apareceu para Abraão, e Deus disse assim, eu vou descer e vou olhar o que Sodoma e Gomorra,
porque tem subido um clamor na minha alma, no meu coração, e eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E quando fala, irmãos, a respeito de uma destruição, se não causa nada no teu coração, falta algo. Porque realmente nós sabemos que essa terra vai ser exterminada com fogo. Realmente vai ser exterminada com fogo. Eu vou usar uma pessoa aqui, que realmente parece assim, causou um dano contra nós. Eu não vou dar o nome porque eu acho que não fica muito bom. Mas foi Vendita. Fazia parte do companheirismo. Era nossa irmã. Mas ela simplesmente quis uma parte física. E disse assim, não, aqui é meu e eu vou ganhar pela lei humana e é meu direito. E vendeu, deixou, vamos dizer assim, a igreja sem nada. E agora vamos dizer assim, que Deus agora possa pagar em dobro aquilo que ela fez e murmurar e querer o mal contra ela. Se nós não tivermos compaixão, irmãos, se nós realmente não acender na nossa alma, no nosso coração, um desejo que Deus perdoa-os, que Deus liberta, que Deus salve, tem algo de errado em nós. Tem algo de errado, porque nós somos filhos de Deus, nós somos a linhagem de Abraão, e Abraão, quando Deus desceu, disse assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão sabia que tinha alguém lá que ele amava. Mas ele era sobrinho de Abraão, ele era grande amigo de Abraão. Volta um pouquinho antes, você vai ver que Abraão, os pastores de Abraão tinham se brigado, eles não se entendiam mais. Eles estavam ali em inimizade, vamos dizer assim, e Abraão deu a escolha para ele, Ló, se tu ir para a direita, eu vou para a esquerda. Quer dizer, vamos se separar. Nós não podemos mais caminhar junto. Mas quando Abraão soube que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, e estava lá alguém que ele amava, mas que, vamos dizer assim, havia uma inimizade antes, mas agora o coração estava ligado, ali estava alguém que ele amava, e ele se chega perto de Deus e disse, Pai, se houver 50 justos lá, o Senhor vai destruir toda aquela terra, e não vai salvar os 50 justos? E Deus disse, não, se houver 50 justos lá, eu não vou destruir a terra por causa dos 50 justos. E ele disse, mas se não tiver 50, mas se houver 40 justos lá, o Senhor também vai destruir a terra e vai perecer os 40 justos? E ele disse, não, se houver 40 justos lá, eu não vou destruir a terra por causa dos 40 justos. E ele foi diminuindo a quantidade, porque ele sabia que tinha alguém lá que ele amava. Ele chega a dizer assim, Senhor, eu me atrevo a dizer mais uma vez. Ele chegou nos 10 justos. Ele disse, não destruirei por causa dos 10 justos. Sabe por que Deus vai, sabe como que Deus vai destruir essa terra? Ele vai ter que tirar nós daqui. Faz assim, dá uma pensadinha na tua família. Dá uma pensadinha em quem você ama. E dá uma pensadinha no fim deste mundo. Deus não pode destruir a terra com nós aqui. Nós temos muito amor, muita compaixão por vidas que realmente fizeram parte de nossas vidas. E não tem como Deus destruir com nós aqui. Não tem. Deus não vai destruir com nós nessa terra. Ele teria que, como Moisés se colocou na brecha, ele teria que passar, em outras palavras, por cima de nós. Ele não pode. Ele vai ter que tirar a noiva da terra para ele poder destruir esse mundo. Porque Deus sabe que nós temos sentimento. Deus sabe que realmente nós amamos pessoas, vidas, irmãos, quantos que têm filhos desviados. E Deus não pode destruir essa terra por amor a estas vidas. É um sentimento, irmãos,
que às vezes a gente pensar no céu e olhar os anjos, muitas pessoas admiram anjos, admiram serafins, mas só Deus sabe o sentimento, só Deus consegue conhecer a nossa estrutura, a nossa vida, o sentimento que há em nós. Porque assim como foi tirado os atributos que estavam em Deus, assim Deus também quer tirar de nós este atributo de amor. Então não tem como nós termos inimigos e desejar que seja qualquer pessoa e dizer assim, não, isso aí realmente tem que pagar o preço. Não, não tem como nós dizermos isso. Principalmente nós conhecendo o que é o inferno. Nós sabendo o que é o inferno e nós querer desejar que alguém vai para lá. Saiba disso, irmãos, não deixe isso sair do teu coração. Deus vai colocar pessoas para te contradizer, para te amaldiçoar, para apedrejar você. Mas eu quero que você nesta manhã, você coloque um peso na balança. E se fosse eu que tivesse que cumprir aquela parte do lado de lá, se fosse eu que tivesse que me levantar com pedras para destruir. Irmão, o que eu mais me preocupo, e vou ser sincero para vocês, é as pessoas hoje estão sendo tão letradas, tão cheias de leis, e às vezes deixa passar o verdadeiro sentimento da palavra de Deus. Se apegam em tanto legalismo e tanta lei da Bíblia, e deixam passar aquilo que é mais importante, que é o amor de Deus. Eu penso que o amor, a Bíblia diz que cobre todos os pecados, o amor. E as pessoas, elas se apegaram tanto na letra, que elas conseguem com a letra querer matar. Se não fazer parte desta, nesse é porque vai para o inferno. Se não, ainda que nós tenhamos esse discernimento a respeito disso, mas o sentimento de Deus ele tem que habitar dentro do nosso coração. Que nós jamais desejemos algo contra alguém, mas ter realmente a mesma natureza de Abraão, melhor dizendo. Se houver 50, se houver 40, o que ele estava fazendo? Ele estava na brecha, ele estava ali orando, ele estava clamando a Deus para que Deus tivesse piedade, porque tinha alguém que ele amava lá. Veja, irmãos, a minha preocupação é exatamente como os fariseus fizeram com aquela mulher. Eles tinham a lei, eles tinham a letra, mas não tinham o sentimento. A letra, não era errado aplicar a letra, a maneira que eles lançaram aquela mulher aos pés de Jesus Cristo. Não era errado, a lei que Deus tinha dado a Moisés, pegasse no ato de adultério, realmente ela deveria ser apedrejada, era a lei de Deus, não estava errado. Mas a mesma lei que dizia que eles não poderiam, a mesma lei que não poderia pecar, era a mesma lei que dizia que não podia matar. E eles pegaram a pedra, porque no coração deles, o sentimento deles, nós somos filhos de Deus, nós temos a lei de Deus, e nós vamos defender a lei de Deus, e colocaram ela para apedrejá-la até a morte. Quando nós continuarmos tomando as escrituras sagradas, porque a pedra lança para quê? Para revelação. Quando nós estivermos tomando as escrituras sagradas com esse desejo de matar alguém, nós estamos errados. Porque as escrituras não é para matar, as escrituras é para salvar. Para salvar. O nosso desejo, irmãos, não é para nós debatermos com o assembleiano e quando ele não aceitar aquilo que nós temos, nós dizemos assim, bem feito, esse vai para o inferno porque rejeitou a palavra. Não é esse o sentimento nosso. O sentimento nosso é de levarmos a palavra de Deus para salvar vidas. E ainda que não aceite, nós devemos deixar o nosso sentimento, deixar o nosso desejo para que um dia realmente aquela semente que foi plantada ali venha crescer. Eu tenho feito algumas visitas com o irmão Juliano. A gente entra em lares que parece ser algo. Parece que tu entra numa atmosfera grandiosa e você aplica a palavra de Deus e você vê que aquela pessoa
parece que está compreendendo, mas você faz o convite e de repente ela não aparece, não vem. E você pensa assim, ó, meu Deus, irmão Juliano, nós entramos numa casa, ele expressou de uma maneira tão grandiosa a palavra de Deus para um casal, e cada pergunta que eles faziam tinha 5, 6 escrituras para que ele respondesse. Aí eu disse assim, irmão Juliano, não te preocupe mais. Muitas pessoas desejariam ouvir o que aquele casal ouviu, e elas não têm a oportunidade. Até irmãos nossos que congregam com nós teriam esse desejo de ouvir aquilo que eles ouviram, e ouvindo tudo aquilo dali, e eles não vieram. Mas agora não vai caber no meu coração eu julgar eles e assim, ó, agora vocês rejeitaram e vai para o inferno. Não, sabe, eles ficaram como que pegados na minha alma. Eu fiquei com um sentimento. Cada vez que eu vou na Forquilinha, eu olho para aquela porta que parece que uma hora eles vão entrar ali. Porque realmente foi isso que me veio ao coração, me veio uma compaixão por aquele casal. Porque nós fomos recebidos muito bem naquela casa. Então ficou isso no meu coração, e se um dia eu ver eles na glória, se for pela minha oração, eles vão estar lá. Porque a Bíblia, o Mombrana diz que tudo que nós amarmos aqui nessa terra, eles estariam do outro lado. Mas eu fico ali na ansiedade, uma hora eles vão entrar, ou numa expectativa, né? Uma hora eles vão entrar por aquelas portas. Amém? Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, tenha sempre isso no teu coração. Vai se levantar pessoas contra você. Não tenha ressentimento. Não fica pesaroso. Ame aquela pessoa. Ame, alegrai-vos. Alegrai-vos quando alguém que jogar pedra em você. Fica feliz. Você poderia ser o contrário. Podia você cumprir o outro papel. Você estar tacando pedra em alguém. Mas não é você. Alguém está atacando pedra em você para quê? Porque eles querem te empurrar você para a glória. Ele quer despertar esse sentimento, brotar esse sentimento de Deus dentro do teu coração. Amém? Se coloquem de pé no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A importância de Judas, não esqueça isso. Se não fosse Judas, Jesus não teria morrido, Jesus não teria ressuscitado ao terceiro dia, ele não teria um corpo glorificado. Vai ter pessoas que vão ter que pisar em você para mudar o teu caráter, mudar a tua natureza, até ter a natureza de Jesus Cristo. Nós vamos cantar mais alguns hinos, irmãos, porque não queremos dar um tempo às irmãs que estão na cozinha, nós não queremos chegar todos juntos lá agora e atrapalhar ali elas trabalhando, né? Vamos cantar mais uns hinos? Primeiramente vamos orar e agradecer a Deus pela palavra, depois eu peço que o irmão Daniel possa subir aqui. Senhor nosso Deus, nosso Salvador, o Senhor disse em Tua palavra, sem mim nada podeis fazer, Pai. E, ó Deus, o que leva, Pai, nós ao amadurecimento, é estarmos na presença do sol da justiça, Senhor. Que a Tua palavra que foi semeada em nossos corações nesta manhã, Pai, possa crescer, possa frutificar, Pai. E na hora da prova, Senhor, nós lembrarmos daquilo que foi falado a nós. Pai, não deixa nós termos nenhum sentimento ruim contra ninguém, Pai. Mas deixa nós amar, ó Deus. Deixa nós termos esse sentimento de compaixão, Pai. De querer todos unidos, de querer todos ali, ó, no outro lado, na glória. Que nenhuma vida, ó Deus, venha cumprir um papel de desempenhar como inimigo, Pai. Mas mantenha-nos unidos, Senhor. Abençoa-nos as nossas vidas, Senhor. Seja o nosso companheiro, seja o nosso amigo. Cuida de nós, Pai. Nós queremos estar no outro lado, Pai. Ó Deus, se assentar no Teu trono, Pai, que é muito desejado por muitos. Mas aqueles na qual o Senhor, cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. O Senhor deu esse privilégio, Pai. Eu creio, Senhor, que cada vida que está aqui nesta manhã, ó Deus, que realmente ouviram a Tua voz, ouviram o Teu chamado, Pai. A Tua palavra diz: é aquele que o Senhor chamou, a este o Senhor justificou. Se eles ouviram a Tua voz, Pai, é a Tua obra, Senhor, na vida de cada um. Justifica, Pai, santifica, Senhor, e encha com o Teu Espírito Santo, Pai. E obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus,
nunca nos dê amnésia para esquecer aquilo que foi falado. Mas, ó Deus, sempre que a nossa mente sempre esteja realmente clareada para a Tua palavra, Senhor, viva em nossas vidas, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, ó Deus. Senhor nosso Deus, em minhas mãos também há estas peças de roupas, Senhor. E, ó Deus, o Senhor conhece a necessidade, Senhor, destas vidas, Pai. E, ó Deus, ao vestir, ó Deus, essas peças de roupa, Pai, que a Tua glória possa entrar em cena, Pai. Se houver enfermidade, que seja expulsa. Se houver pessoas aprisionadas, ó Deus, que seja expulsa e liberta, ó Deus, para a Tua glória, para que o Teu nome seja honrado, para que os sinais sigam as nossas vidas, Pai, para que o Teu poder siga as nossas vidas, sigam a vida daquele que creu, ó Deus, e trouxe a vestimenta até esse lugar, Pai. Ó Deus, opera os sinais e os prodígios e as maravilhas, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, ó Deus. Bom, Daniel? Pode sentar. Glórias a Deus, né? Vamos lá. Escola abençoada. Amém? Aleluia. Divino companheiro. 220. Que ré. Todos conhecem? Então louve ao Senhor Jesus. Abençoe a cada visitante, né? Amém? Você veio no bom lugar ouvir a palavra do Senhor Jesus. Ele é o nosso companheiro. Divino companheiro do caminho, Sua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipar de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde em nosso coração. Tens meu coração para pousar. Faz em mim. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz de mim. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém? Glórias a Deus. Quero contar um pequeno testemunho. Já temos tempo, né? Assim, rápido. Ontem à tarde nós estou fazendo uma garagem lá em casa, e estava eu e meu filho Mateus, cortando uma linha, uma vara de madeira, grossa,
Ele pesa uns 80 quilos para mais. E ele colocou uma escada do lado dessa linha de madeira. Não sei porque a escada ela se desequilibrou. E ele desceu com a linha de madeira e a escada junto. Mas graças a Deus, a linha caiu para um lado, ele caiu para outro. E houve um grande livramento ali. Amém? Então Deus é Deus. Ele merece uma salva de palmas. Amém? Temos acompanhado, né? A nossa caminhada. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos cantar aqui até dar o horário lá das irmãs, né? E à tarde, aqueles que nos visitam, às 6 horas estaremos aqui de volta para mais um culto de adoração ao Senhor Jesus. Amém? 336. Porque Ele vive. Ele vive. Então você pode crer que há um amanhã. Há uma vida eterna para você. Há um lugar preparado para você descansar. Aleluias. Glória a Deus. Porque Ele vive. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Tem te perdoado, aleluia, tem me perdoado. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com majestade, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida tem te guardado. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo. Sem medo então, terei vitória, terei a glória do meu Jesus, que vive está vivo te ajudando, aleluia, porque Ele vive. Adore a Ele, dê sua voz para Ele. Como foi falado, se deu sua misericórdia nesta manhã. Aleluia.
está vivo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bom estar aqui, né? Bom domingo, né? Amanhecendo na casa do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus continue abençoando o irmão Gideão, né? Dando sempre a sua palavra.